Fala, eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje nós iremos fazer um exercício sobre a função potencial. Então vem comigo para o enunciado. Bem, o problema de hoje nos pede para que calculemos a função potencial desse campo f. Em seguida, nós vamos utilizá-la para resolver uma integral de linha desse campo f em cima da curva C, onde a curva C é definido para a gente como sendo a semicircunferência superior, que começa nesse ponto e termina nesse ponto daqui, ok? A primeira coisa que nós iremos resolver em problemas como esse é sempre realmente entendermos cada etapa da nossa solução. A primeira coisa que nós precisamos resolver, de fato, é calcular a tal de função potencial, utilizando a própria definição de que essa função é de tal forma que o gradiente dela retorna o meu campo vetorial f, ok? Por isso essa igualdade. Bem, em seguida, nós podemos utilizar essa função potencial para calcularmos a integral de linha, dado que a integral de linha de A até B, de um ponto inicial até o final, não depende da curva, já que f, por ter uma função potencial, ele é considerado um campo conservativo. Logo, a gente simplesmente vai pegar os pontos e aplicar nessa função, beleza? Respeitando essa subtração aqui. Show de bola! Então vamos começar o nosso problema justamente procurando pela função potencial. Bem, para fazer isso, nós vamos simplesmente utilizarmos a própria definição de função potencial, que é f, o campo f é igual ao gradiente da função escalar, que é a minha potencial. Gradiente de qualquer função é sempre definido como sendo o vetor de derivadas parciais, onde na primeira entrada eu coloco a derivada em relação a x e na segunda entrada nós devemos colocar a derivada em relação a y, certo? Igualando essas duas coisas aqui, lembrando que o campo f é esse carinha em vermelho, e também recordando de que para dois vetores serem iguais, esse cara tem que ser igual a esse e esse tem que ser igual a esse, nós obtemos assim duas igualdades diferentes. E para determinar esse cara verdezinho, o que nós precisamos fazer é literalmente resolvermos essas duas equações diferenciais. Nós vamos começar aqui resolvendo a primeira. Para a resolução dessa integral, aliás, dessa equação diferencial aqui, o que nós vamos fazer é supor que isso aqui é um dx e passar esse dx para o outro lado. Em seguida, nós vamos integrar os dois lados, obtendo desse lado f e desse lado aqui a integral de y dx. Ora, a integral de y dx em relação a x, podemos tomar y sendo uma constante. Se ele é uma constante, ele pode vazar da integral ficando y integral de dx. Toda integral definida vai aparecer quando resolvermos a integral uma constante. Acontece que aqui ela não é bem uma constante não, ela é uma constante que depende da variável que não entrou na brincadeira da integral. Afinal de contas, se nós resolvermos derivar novamente para tirar a prova, toda função que depende de y vai ser zerada, né? Por exemplo, a gente poderia pegar y ao quadrado aqui e derivar em relação a x. Vai dar zero, sempre, entendeu? Obtendo assim, de novo, a derivada, ok? Beleza, resolvemos a nossa primeira equação diferencial. O que nós vamos fazer? Resolver a segunda, certo? Para resolver a segunda, nós vamos fazer de forma análoga, passar esse dy para o outro lado, ficando essa integral a se resolver aqui. Integrando agora em relação a y, tomando tudo que é x constante, nós vamos obter esse resultado. Repare que aqui novamente apareceu um b, que nesse caso vai ser um b que depende de x. Afinal de contas, nós integramos em relação a y. De forma análoga, aqui aparece a constante em relação a x, ok? Beleza, nós então obtivemos dois resultados parciais diferentes, né? O primeiro foi esse carinha aqui e o segundo esse carinha aqui. Qual deles é a minha função potencial verdadeira? Nenhum dos dois. A minha função potencial verdadeira vai ser a junção dos dois. Como assim, Emanuel? Olha aqui, vem aqui comigo, ó. Primeiro, o primeiro termo da minha função vai ser sempre aquele termo que se repete, uma vez só, ok? No caso aqui, é o y que multiplica x, ok?
O segundo termo da minha função potencial vai ser sempre os termos daqui que não se repetem. No caso, é o próprio y ao quadrado, certo? Se tivesse um mais 1 aqui, por exemplo, você colocaria aqui mais 1, ok? Porque ele também não é um termo que se repete. Já os termos a e b, as funções a e função b, não precisa aparecer. No lugar delas, você simplesmente vai colocar uma constante real k, ok? E prontinho, a minha função potencial está determinada. É essa funçãozinha aqui, ok? Com ela determinada, a gente já tem meio ponto ganhado na nossa prova, nós podemos então buscar a solução da integral de linha. Como nós mesmos já discutimos, a resolução da integral de linha, quando se tem a função potencial, é definido dessa forma aqui. O nosso ponto final, que é o ponto B, foi definido para a gente sendo o ponto de coordenada 2 e 1. Pegando essas coordenadas aqui e substituindo no campo, certo? Aliás, na função potencial, vamos obter esse carinha aqui. Simplificando um pouquinho, a gente determina esse termo aqui, 3 mais k, ok? O que nós vamos fazer agora é repetir o processo para encontrar o f de a, obtendo assim f de a igual a 1 mais k. Substituindo aqui e cortando os nossos termos, certo? Os termos semelhantes, vamos obter que o resultado da integral de linha final vale 3 menos 1, 2k menos k, 0. Logo, o nosso resultado é 2, ok? E prontinho, cara, nós encontramos a função potencial e com ela obtivemos o resultado da integral de linha aplicando o teorema maravilhoso fundamental do cálculo. Esse vídeo te ajudou? Eu espero que sim. Responde aí pra gente ter certeza e sempre continuar em um processo de melhoria, ok? Até mais. Um abraço.